Número 15. Costumes que surpreendem os estrangeiros. A Malásia é um dos países mais fascinantes do Sudeste Asiático, não apenas por causa das suas deslumbrantes ilhas tropicais, cidades futuristas, mas também devido às suas tradições e costumes únicos que frequentemente deixam os visitantes estrangeiros completamente surpreendidos. Para muitos viajantes que chegam à Malásia pela primeira vez, alguns comportamentos sociais do dia a dia podem parecer muito diferentes daquilo a que estão habituados nos seus países de origem. O que parece perfeitamente normal em Kuala Lumpur, Penang ou nas aldeias rurais pode parecer incomum ou até chocante para os estrangeiros. Uma das primeiras coisas que os visitantes notam é a importância do respeito nas interações diárias. Em muitas comunidades malaias, especialmente entre a população malaia, demonstrar respeito pelos mais velhos é considerado extremamente importante. Os mais jovens evitam frequentemente falar alto na frente dos familiares mais velhos, se podem inclinar ligeiramente a cabeça ao cumprimentá-los. Este simples gesto demonstra humildade e boas maneiras. Outro costume que surpreende muitos estrangeiros é a prática de tirar os sapatos antes de entrar nas casas. Embora isso possa parecer comum em alguns países asiáticos, na Malásia esta prática é levada muito a sério. Entrar na casa de alguém com os sapatos calçados pode ser considerado desrespeitoso e anti-higiênico. Em muitas casas, os sapatos são deixados cuidadosamente do lado de fora da entrada, formando filas de calçado antes mesmo de os convidados entrarem. Os costumes alimentares da Malásia também podem surpreender os visitantes. Em ambientes tradicionais malaios, ainda é comum comer com a mão direita em vez de utilizar talheres. As refeições são frequentemente partilhadas entre os membros da família, enfatizando a união e o espírito comunitário. No entanto, usar a mão esquerda para comer ou para entregar objetos a outras pessoas é geralmente desencorajado, pois é tradicionalmente considerado falta de educação. Um costume particularmente fascinante ocorre durante os casamentos. Em algumas cerimônias tradicionais malaias, os noivos sentam-se em elaborados tronos decorados com flores e ornamentos dourados. O casal é tratado quase como realeza durante a celebração. Os convidados chegam para oferecer bênçãos, presentes e felicitações, criando uma atmosfera que se assemelha mais a um evento real do que a um casamento comum. Muitos visitantes também ficam surpreendidos com a forma como diversas tradições religiosas coexistem em todo o país. Não é incomum ouvir os chamamentos islâmicos para oração vindos de uma mesquita, ver templos hindus coloridos nas proximidades e encontrar santuários budistas chineses no mesmo bairro. Esta coexistência notável moldou muitos dos costumes únicos e normas sociais da Malásia. Outro aspecto cultural surpreendente envolve comportamento em público. Os malaios valorizam geralmente a harmonia e a cortesia. Discussões abertas, confrontos públicos ou comportamentos agressivos costumam ser mal vistos. Manter a paz social é considerado mais importante do que vencer uma discussão. Existem também crenças locais fascinantes e tabus que foram transmitidos de geração em geração. Em algumas comunidades rurais, as pessoas ainda seguem superstições tradicionais relacionadas com casamentos recém-nascidos e até mesmo com a disposição dos móveis dentro de casa. Embora as gerações mais jovens nem sempre sigam rigorosamente estas crenças, muitas tradições continuam a ser respeitadas como parte do patrimônio cultural. Talvez o mais surpreendente de tudo seja a hospitalidade demonstrada para com os convidados. A hospitalidade está profundamente enraizada na cultura malaia. Aos visitantes são frequentemente oferecidos alimentos e bebidas quase imediatamente após entrarem numa casa. Recusar repetidamente essa hospitalidade pode, por vezes, ser visto como falta de educação, porque partilhar comida é considerado uma forma de demonstrar amizade e respeito. Para os estrangeiros, estes costumes podem parecer incomuns à primeira vista, mas, para os malaios, representam séculos de tradição, identidade cultural e valores que continuam a moldar a vida cotidiana numa das nações mais diversificadas da Ásia. Número 10. 3 culturas, uma esquina. Imagine-se parado numa movimentada esquina de uma rua na Malásia. À sua esquerda, o elegante minarete de uma mesquita ergue-se acima da linha do horizonte. Do outro lado da estrada encontra-se um colorido templo chinês repleto de incenso e lanternas vermelhas. A apenas alguns passos de distância, um templo hindu exibe intrincadas estátuas de divindades pintadas em tons vibrantes de azul, vermelho e dourado. Isto não é uma atração turística especial.
Isto é a vida cotidiana na Malásia. A Malásia é frequentemente descrita como um cruzamento de culturas, onde três grandes comunidades, os malaios, os chineses e os indianos, vivem lado a lado há gerações. Poucos lugares no mundo demonstram a coexistência multicultural de forma tão visível quanto a Malásia. Passei pelos bairros de cidades como Kuala Lumpur, Penang ou Malacca e notará imediatamente esta mistura cultural. Restaurantes que servem pratos malaios encontram-se ao lado de casas de chá chinesas, enquanto restaurantes indianos enchem o ar com o aroma de especiarias e pão acabado de fazer. Em muitas áreas, uma única esquina pode contar a história de séculos de migração, comércio e intercâmbio cultural. A comunidade malaia constitui o maior grupo étnico do país. As suas tradições são profundamente influenciadas pelo Islã, que desempenha um papel central na vida cotidiana. Desde a moda modesta até as celebrações religiosas como o Hari Raya Aidilfitri, a cultura malaia contribui significativamente para a identidade nacional da Malásia. A comunidade chinesa chegou em grande número durante o século XIX, trazendo tradições, línguas e redes comerciais que continuam a influenciar a Malásia moderna. O Ano Novo Chinês transforma cidades inteiras em mares de decorações vermelhas, danças do dragão, fogo de artifício e reuniões familiares. Entretanto, a comunidade indiana introduziu tradições ricas, festivais vibrantes e uma gastronomia distinta. Durante o Deepavali, casas e templos brilham com luzes coloridas e intrincados padrões decorativos conhecidos como kolam. O que torna a Malásia verdadeiramente notável não é apenas o facto de estas culturas existirem juntas, mas a forma como interagem todos os dias. Muitos malaios crescem celebrando vários festivais independentemente da sua origem étnica. Os amigos visitam frequentemente as casas uns dos outros durante os principais feriados, partilhando comida, presentes e tradições. Esta prática, conhecida como casa aberta, tornou-se um dos costumes mais apreciados do país. A comida talvez ofereça o melhor exemplo de fusão cultural. Um único centro gastronômico pode apresentar satay malaio, pratos chineses de noodes e caris indianos sob o mesmo teto. Famílias de diferentes origens costumam sentar-se juntas para desfrutar de refeições que combinam influências das três culturas. A língua oferece outro exemplo fascinante. Muitos malaios alternam facilmente entre malaio, o inglês, o mandarim, o tâmil e os dialetos locais durante as conversas do dia a dia. Não é incomum ouvir várias línguas faladas numa única conversa. Até a arquitetura reflete esta identidade multicultural. Edifícios coloniais, estruturas islâmicas, templos chineses e santuários hindus encontram-se frequentemente a curta distância uns dos outros, criando paisagens urbanas únicas que não se encontram em nenhum outro lugar do mundo. Naturalmente, manter a harmonia entre comunidades diversas exige um esforço contínuo. A sociedade multicultural da Malásia enfrenta desafios como qualquer outra nação. Ainda assim, apesar das diferenças de religião, língua e herança cultural, muitos malaios sentem orgulho na diversidade cultural do seu país. Para os viajantes, isso significa experimentar vários mundos ao mesmo tempo. Um visitante pode desfrutar de um pequeno almoço tradicional malaio, explorar um distrito histórico chinês ao meio-dia e testemunhar um festival hindu ao entardecer. Tudo dentro da mesma cidade. Em muitos países, as culturas existem em espaços separados. Na Malásia, elas encontram-se frequentemente na mesma esquina. E é isso que faz deste país um dos destinos culturais mais fascinantes da Terra. Número 5. Um paraíso gastronômico. A Malásia é frequentemente chamada de um dos maiores destinos gastronômicos da Terra, e uma vez que você experimenta sua incrível diversidade culinária, é fácil entender o porquê. Esta nação do Sudeste Asiático abriga uma fascinante mistura de influências malaias, chinesas, indianas, indígenas e internacionais, criando uma cultura alimentar diferente de qualquer outro lugar do mundo. Caminhe pelas ruas movimentadas de Kuala Lumpur, Penang ou Malacca, e você será imediatamente recebido pelo aroma irresistível de noodes fritos, especiarias aromáticas, frutos do mar grelhados, comida de rua preparada na hora. A comida não é apenas algo que os malaios comem para sobreviver. Ela é uma parte central da vida diária, dos encontros familiares, das celebrações e da identidade nacional. Um dos pratos mais famosos do país é o nasi lemak, frequentemente considerado o prato nacional não oficial da Malásia. À primeira vista, pode parecer simples,
No entanto, esta refeição combina arroz de cocô, molho sambal picante, anchovas crocantes, amendoins, ovos cozidos e diversos acompanhamentos em um equilíbrio perfeito de sabores. Os locais apreciam-no no café da manhã, almoço, jantar, às vezes, até como lanche da madrugada. Depois existe o char kai teu, um lendário prato de macarrão originário das comunidades chinesas da Malásia. Esses noodles de arroz achatado são fritos em alta temperatura com camarão, ovos, brotos de feijão e molhos salgados. O sabor defumado, conhecido localmente como wok, é considerado uma marca de perfeição. A influência indiana no país também contribuiu com inúmeros tesouros culinários. O roti canai, um pão achatado folhado servido com curry, é um dos alimentos mais amados na Malásia. Observar cozinheiros habilidosos esticando, girando e lançando a massa em folhas quase transparentes tornou-se uma atração cultural por si só. O cenário gastronômico da Malásia torna-se ainda mais fascinante durante o mês do Ramadã. Em todo o país, enormes mercados noturnos surgem, oferecendo centenas de pratos tradicionais e sobremesas. As famílias se reúnem após o pôr do sol para compartilhar refeições, criando uma atmosfera vibrante cheia de cor, aroma e espírito comunitário. A ilha de Penang é frequentemente descrita como a capital gastronômica da Malásia. Viajantes de todo o mundo visitam especificamente para experimentar seus famosos centros de comida de rua. Aqui, dezenas de vendedores trabalham lado a lado, cada um especializado em receitas transmitidas por gerações. Algumas famílias cozinham o mesmo prato há mais de um século. O clima tropical da Malásia também oferece acesso a uma abundância de frutas exóticas. O durian, frequentemente chamado de rei das frutas, é talvez o mais famoso. Seu cheiro forte é tão intenso que é proibido em muitos hotéis e sistemas de transporte público. No entanto, apesar do seu aroma controverso, milhões de malaios o adoram. A comida na Malásia é mais do que nutrição. Ela é um reflexo de séculos de migração, comércio, troca cultural e coexistência. Cada refeição conta uma história, cada receita carrega história e cada mercado oferece um vislumbre da extraordinária diversidade do país. Para muitos visitantes, a maior atração da Malásia não é um ponto turístico famoso ou uma praia bonita. É a jornada inesquecível por uma das culturas alimentares mais diversas e deliciosas do planeta. Número 1. Uma nação dividida por um mar. A maioria das pessoas que olha para o mapa pela primeira vez fica surpresa ao descobrir um dos segredos geográficos mais incomuns da Malásia. Diferente da maioria dos países, a Malásia não é uma única peça contínua de terra. Em vez disso, ela é dividida em duas regiões principais separadas por centenas de quilômetros de oceano. De um lado fica a Malásia Peninsular, conectada ao Sudeste Asiático continental e fazendo fronteira com a Tailândia e Singapura. Do outro lado fica a Malásia Oriental, localizada na enorme ilha de Bornéu. Entre essas duas regiões estende-se o Mar da China Meridional, criando uma das configurações nacionais mais únicas do mundo. Essa separação teve um impacto profundo na história, cultura, economia e identidade da Malásia. Embora ambas as regiões pertençam ao mesmo país, muitas vezes parecem bastante diferentes uma da outra. A Malásia Peninsular abriga as maiores cidades do país, incluindo Kuala Lumpur, a capital moderna famosa por seus arranha-céus imponentes e rápido desenvolvimento urbano. Esta região contém a maioria da população da Malásia e serve como a potência econômica do país. A Malásia Oriental, no entanto, apresenta um mundo completamente diferente. Florestas tropicais vastas, montanhas imponentes, aldeias remotas e biodiversidade extraordinária dominam a paisagem. Aqui, a natureza frequentemente ocupa o centro do cenário. Selvas antigas cobrem grandes partes do território, criando habitats para a vida selvagem rara encontrada em nenhum outro lugar da Terra. Os estados de Sabah e Sarawak, localizados na Malásia Oriental, são conhecidos por sua incrível diversidade étnica. Dezenas de comunidades indígenas continuam preservando línguas, tradições, músicas, danças e práticas culturais únicas que existem há gerações. Uma das características mais notáveis da Malásia Oriental é sua conexão com algumas das florestas tropicais mais antigas do planeta. Cientistas estimam que certos ecossistemas florestais em Bornéu têm mais de 130 milhões de anos, sendo o mais antigo ser floresta amazônica.
Viajar entre as duas partes da Malásia geralmente exige um voo doméstico cruzando o mar da China meridional. Para muitos visitantes, pode parecer quase como viajar entre dois países diferentes. A arquitetura, as tradições locais, as preferências alimentares e até os sotaques podem variar significativamente. Essa separação geográfica também moldou acordos políticos dentro da Malásia. Sabah e Sarawak possuem certos direitos especiais, poderes administrativos que os distinguem dos estados da península. Esses arranjos únicos refletem a importância de preservar as identidades e interesses das diversas comunidades da Malásia Oriental. Apesar da distância física, ambas as regiões contribuem para o rico caráter nacional da Malásia. Juntas, formam um país onde cidades futuristas coexistem com florestas tropicais antigas, onde a infraestrutura moderna convive com culturas indígenas tradicionais e onde a diversidade extraordinária se tornou uma força nacional definidora. A geografia em comum da Malásia nos lembra que as fronteiras nacionais nem sempre seguem padrões simples. Às vezes, um país pode existir em terras separadas, dividido por um mar, mas unido por uma identidade compartilhada. E talvez seja isso que torna a Malásia tão fascinante. Não é um único mundo, mas muitos mundos combinados em uma única nação, oferecendo aos viajantes a chance de experimentar paisagens, culturas e estilos de vida drasticamente diferentes sem nunca sair das fronteiras do país. E aí está, a Malásia, um país cheio de contrastes inacreditáveis, comida de dar água na boca, tradições antigas, segredos que a maioria dos viajantes nunca espera descobrir. De costumes bizarros e ruas multiculturais a uma cultura gastronômica que rivaliza com qualquer lugar da Terra, e uma nação literalmente dividida por um mar, a Malásia prova que a realidade pode ser muito mais fascinante do que a ficção. Mas fica a pergunta: você visitaria a Malásia? E qual fato mais te surpreendeu? As tradições inesperadas, o incrível paraíso gastronômico ou o fato de que um país existe em dois mundos separados? Conte nos comentários abaixo. Se você gostou dessa jornada, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações, porque o nosso próximo documentário de viagem vai revelar outro país cheio de segredos escondidos, tradições estranhas e fatos inacreditáveis que a maioria das pessoas nunca ouviu falar. Obrigado por assistir e nos vemos na próxima aventura.